Bem-vindos, bem-vindas a essa live com Renato Bertatti, o poder da espera. A gente vai ter esse momento de conversa com esse professor querido, com essa pessoa que eu admiro tanto, com quem eu já tive experiências muito fortes e muito bonitas. E eu estou realmente muito honrada de ele ter aceito esse convite aqui hoje para a gente conversar sobre um tema maravilhoso, também originado dessa área de constelações familiares, desses estudos sistêmicos, mas que para qualquer pessoa comum na sua vida diária vai se beneficiar muito dessa nossa conversa aqui hoje. Então já vou convidar o queridíssimo professor Renato Chaam Bertatti. Olá, querido! Oi, Dani, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Sim, super bem. E Tem você, gente está me ouvindo bem? tá super bem. Teve gente que falou que estava melhor antes meu áudio. O que você achou? Antes estava com um pouco mais de eco, mais aberto, mas eu estou ouvindo bem dos dois jeitos. Ah, então tá bom. Vou continuar assim para a gente não ter muito eco. E acho que também pode ser bom para o pessoal poder te enxergar melhor a gente fechar os comentários. O que você acha, Renato? Ou você prefere manter aberto para as pessoas poderem ir comentando? Eu estou totalmente relaxado, para mim tanto faz. Então, tá bom, querido. Vamos manter assim um tempinho e depois a gente vai sentindo. Em primeiro lugar, como eu já te disse, hoje eu fiz um vídeo bem cedo, né, sobre a honra de poder ter esse momento com você, desse nosso carinho mútuo que já existe há bastante tempo, essa cooperação, tanto na Hellinger Schule quanto no IBCF, e essa admiração, né, de alguns anos já. E ter esse momento aqui no meu canal com você é para mim muito especial. Eu sou uma pessoa às vezes um pouco tímida, um pouco recolhida quando eu tenho aquela visão assim, né, muito respeitosa de toda a sua história, porque afinal de contas, gente, para quem não conhece o Renato é o pioneiro das constelações familiares aqui no Brasil. Ele foi a pessoa, né, que abriu as portas do país para a Mimansa vir fazer aqui o primeiro workshop de constelações familiares no Brasil, o primeiro curso. É um professor exímio, um constelador exímio, mas também um professor amoroso, tranquilo, presente. E aí, na hora de te convidar, isso sempre pesou um pouco, acho que pela grande admiração e pelo grande respeito. Então, eu agradeço muito a sua presença, Renato. Imagina, Dani, eu recebi o convite com muita alegria e um sim enorme, sem titubear. Portanto, sim, a gente já se conhece há um bom tempo. Já estivemos juntos em situações mais variadas possíveis e eu aprendi a desenvolver uma grande admiração pela pessoa e pela profissional que você é. Então, quando eu recebi o convite, foi um sim pleno imediato. Não tive que pensar ou sentir, era pleno. Oh, meu Deus, benza a Deus, que coisa boa ouvir isso. Eu fico muito contente e o tema que eu escolhi não podia ser outra pessoa, porque eu pensei, eu preciso fazer valer essa 1 hora com o Renato e é um tema que para todos nós o grande professor foi o Bert Hellinger. Nesses estudos de autoconhecimento, nesses estudos dos princípios energéticos que nos habitam, né, o princípio feminino, o princípio masculino, a forma como a nossa sociedade se desenvolve hoje, com uma grande aceleração, com uma grande inclinação ao fazer, 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 com uma grande inclinação com um intervir, interferir, no próprio caminho também da doença e dos sintomas físicos e emocionais, que aliás, gente, tem um livro também do Renato que é incrível, que é esse livro aqui,
Saúde, Um Novo Olhar, que eu li 2 vezes, maravilhoso. E dentro dessa perspectiva, dessa aceleração, o quanto é difícil o caminho do ser humano para aprender a desenvolver esse poder da espera, esse poder do silêncio, esse poder tão feminino, né, do gestar, da meditação, do dar um passo atrás e aguardar o movimento, que foi o que a gente viu no Familienstellen, né? As constelações se tornando cada vez mais silenciosas, com menos intervenções, com mais essa espera, esse aguardar. Então, Renato, quanto isso, que eu comecei a fazer esse treinamento em 2016, como consteladora, agora já são 7 anos nesse treinamento, e eu te falo com toda a sinceridade, o quanto não é fácil, o quanto é desafiador, ao mesmo tempo, cada pequeno passinho, cada pequeno milímetro, o quanto eu me sinto mais centrada, mais nutrida. E eu já tive a oportunidade de te observar tantas vezes, né, constelando, ensinando, e eu vejo o quanto você é mestre nisso, né? Então eu sinto que esse é um grande tema para a gente conversar hoje. E eu queria já te fazer uma pergunta muito pessoal. Isso sempre foi fácil para você? Parece tão natural. Com certeza não. Na minha história de vida, eu tive a sorte de nascer na natureza, né? Eu nasci e fui criado até a minha adolescência na natureza. E, portanto, a natureza, ela tem um silêncio próprio, ela tem um som próprio. E então, nessa época, quando criança, eu estava acostumado com um silêncio externo, né? O barulho que eu tinha era o barulho muito da natureza e da música, porque eu gostava muito da música. Mas, claro, eu reconheço que isso fez muita diferença na minha vida, ter nascido, né? Ter chegado na vida muito direto em contato com a natureza. Mas na verdade, depois é impossível de só viver no campo, né? E o convívio com as pessoas, as cidades e as escolas e tudo isso foi mudando. Mas em uma época da minha vida, assim que eu estava terminando a faculdade, eu fiquei sabendo, conheci, né, o Osho. Uhum. Então, todo o trabalho do Osho é voltado para a meditação. Ou seja, através do Osho, né, eu morei na Índia, lá no ashram dele, Uhum. eu descobri que tudo podia ser vivido na vida através de um outro lugar. Um lugar silencioso, um lugar centrado, um lugar onde internamente nós estávamos muito serenos diante de seja lá qual for a circunstância. Uhum. Então, tudo isso eu aprendi, tive também, de novo, a sorte, e me sinto muito abençoado por isso, de ter sido apresentado a um grande mestre como Osho, que aonde a entrada da meditação na minha vida foi um divisor de águas. Então, Uhum. eu passei muito tempo na Índia, morando lá e meditando muito diariamente. Muitas meditações por dia, muitas meditações ativas. Então eu percebi a qualidade da presença, de quando nós podemos estar com alguém de um lugar, sem expectativas, com a mente calma, serena, internamente com um distanciamento que permite você observar os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos.
Então, eu devo confessar que nessa época, com as meditações do Osho, foi quando eu descobri, né, como nós não somos a nossa mente, nós não somos os nossos sentimentos. Na verdade, nós somos aquele que observa tudo isso, aquele que não julga, aquele que apenas observa, testemunha a mente funcionando, as emoções acontecendo, os sentimentos acontecendo. Então, tecnicamente falando, foi aí que eu descobri como a gente podia viver de acordo com a necessidade, não identificado com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções. Então, isso foi um divisor de água, porque mudou a qualidade da minha presença na conexão com o outro, né? Eu descobri que eu podia ir para um lugar muito calmo, muito sereno e poder estar dessa forma muito pleno e presente diante do outro, não só ouvindo o outro, mas também sentindo o que essa conexão movimentava no meu corpo, na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas imagens. Então, tecnicamente falando, foi aí que eu aprendi a ir para esse lugar. Lugar esse que todos nós temos dentro de nós. As pessoas às vezes não sabem que elas podem ir para esse lugar. As pessoas às vezes não sabem que elas têm esse lugar dentro de si, né? E então é um aprendizado você descobrir esse lugar e depois um aprendizado um pouco mais desafiador, acessar esse lugar toda vez que você precisa ou toda vez que você queira estar. Então a meditação, ela foi ela foi o trabalho que me ajudou a encontrar e acessar isso quando eu quero. E então, quando eu conheci o Bert, eu vi que ele vivia o tempo todo nesse lugar. E é desse lugar, que é um lugar de total presença, um lugar de total centramento, um lugar sem julgamento, sem expectativa. Era a partir desse lugar, né, que ele estabelecia a conexão com a pessoa antes mesmo dela falar. Ou seja, foi um aprendizado incrível associar a capacidade de ir para esse lugar e, a partir desse lugar, você se colocar à disposição diante de alguém. Então, voltando à sua pergunta, isso sempre foi fácil? Não, não foi fácil. Isso é um aprendizado. É um aprendizado que nós vamos lapidando e desenvolvendo, assim como qualquer coisa que exige habilidade. Você primeiro aprende, depois você desenvolve, você lapida, você aprofunda, e isso passa a ser uma coisa natural para você, que você aciona exatamente no momento que você quer. Claro que uma pessoa iluminada, né, ela vive constantemente num lugar próximo a esse, mas ainda um pouco diferente, né? Ela não sai desse lugar. Claro que nós no dia a dia saímos desse lugar e aí a gente se diverte, a gente bate conversas informais, aí a gente faz muitas outras coisas. Mas desse lugar você pode cozinhar, desse lugar você pode ouvir as pessoas, desse lugar você pode dirigir, desse lugar você pode tocar um instrumento, desse lugar você pode caminhar serenamente. Ou seja, a presença é um estado interno, vamos dizer que original. Eu ousaria dizer que esse lugar é o lugar original de todo ser humano. Portanto, todos nós temos isso. É a criança, né? O bebê, ele vive muito nesse lugar. Que é um lugar que olha e não tem medo de olhar e não tem medo de ser visto. Ele olha nos olhos, ele não desvia o olhar, ele não tem vergonha, ele não tem medo. É um olhar pleno,
é uma entrega plena, aonde é um olhar que aprecia aquilo que é, como é. Não precisa mudar, não precisa ser nada diferente do que é. Então, sim, não foi sempre assim. Isso é algo que a gente aprende. E a Essa constelação aprofundou. foi só uma pergunta provocativa, Renato, porque quando a gente observa, né, como a gente observava no Bert, em você, é algo que já se tornou um pouco, não sei se a palavra é natural, é como se já tivesse integrado, é aquilo que é mesmo, já, né? Então, como entrevistadora aqui, eu já fui levando para esse lado, porque para mim, quando eu te observo, é inspirador, porque parece tão natural, né? Agora, eu estou aqui como prova também que isso é algo que pode ser treinado. Eu estou vivendo uma experiência, que eu quero compartilhar com você, que eu tive a chance de fazer a revisão técnica desses 3 livros que a Sophie vai lançar agora, né, na semana que vem. E um deles é o Cosmic Power. E eu falei, gente, eu estou estudando tanto, lendo tanto. Foi um livro que eu cheguei a revisar umas 4, 5 vezes. E eu falei, eu vou experimentar. Mas eu vou experimentar como ela está dizendo. Ainda que eu não tenha podido viver aquela iniciação com a ativação dos centros energéticos, e de eu estar já há 7 anos fazendo parte da escola, eu só vou viver essa experiência agora com ela. Mas a proposta do livro é experimente, mesmo quem não viveu isso no evento, né? E aí eu estou completando hoje 22 dias de 3 meditações ao dia, entre 5 e 15 minutos. E nesse meio tempo, eu tive um workshop de família Stelling, que eu tenho feito aqui em Brasília a cada 2 meses, 2 meses e meio. E aí eu fiquei pensando, né, porque eu sou muito, assim, eu tô sempre me investigando, me perguntando bastante, mas o que eu percebi? Que eu não sei se foi coincidência ou não, acredito que não. A leveza com que as coisas fluíram, para mim, foi assim, notória. A percepção do campo com uma naturalidade muito mais nítida, muito mais ampla também. E o quanto eu saí energizada, isso foi muito inédito. O workshop trouxe temas extremamente delicados. Eu consegui focar no essencial em cada trabalho, fechar com o que era necessário ali e ponto. E eu percebi que tanto eu quanto os participantes saímos todos leves, energizados e tranquilos. Eu falei, gente, não pode ser coincidência um negócio desse, né? Que lugar é esse, Renato, que a sensação que eu tenho, a palavra que me vem é foco, assertividade, essencial. São as 3 palavras que me vêm. Porque o Bert teve uma vivência de 25 anos como, né, como padre, como um religioso, onde a prática da meditação era o caminho central do mosteiro, dessa ordem de Marian Hill. O caminho todo era muito focado, né, na meditação, no silêncio. E então, quando a gente olhava para ele, a gente via que ele estava com ele. E ele fazia o estritamente necessário, o essencial, o que realmente vinha à tona, né? Então, assim, eu queria que se você pudesse me falar sobre esse... Quando eu dei esse nome para essa live, do poder da espera, foi a forma mais próxima que eu consegui traduzir o que é isso. Mas acho que tem uma coisa anterior, que é um confiar no que é maior e que já está ali. É uma entrega, um assentimento profundo, é uma confiança. E aí, quando a gente espera, que efetivamente a ação que eu estou fazendo, prática, que eu sinto é esperar, e tudo acontece. Então, eu queria te ouvir sobre isso também.
A espera é uma das grandes artes que o ser humano pode desenvolver. Porque através da espera, algo se move em nós e no outro. A espera e o silêncio permite que a nossa percepção e a nossa conexão com nós mesmos e com o outro aconteça através de outra via que não a mente e que não a palavra. A palavra é uma das formas de nós comunicarmos algo. Mas essa comunicação, ela vai muito além da palavra. Ela acontece através da postura, ela acontece através do olhar, ela acontece através do corpo como um todo, como ele reage. Ela também acontece através da palavra, mas ela acontece também, principalmente, através do campo energético, que é um universo muito sutil, aonde ali muitas informações estão contidas. Quando você diz que além dessa espera, né, existe algo que antecede a isso, sim. E o que antecede é isso que você disse, é a confiança. A confiança de que nós podemos, na conexão com o outro, perceber, vivenciar, além de perceber, vivenciar no nosso próprio corpo, também na nossa alma, de que forma essa conexão se estabelece. Então, a confiança é um estado que me permite aguardar, que me permite esperar. Sem essa confiança, eu não consigo acalmar minha mente. Sem estar nesse lugar de confiança e de entrega, a mente quer tomar o poder, porque o silêncio, ele é um lugar muito perigoso entre duas pessoas. Exatamente porque através desse silêncio, aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais essencial se revela. E quando nós estamos diante de alguém e temos medo de que o outro me perceba, uma das formas de evitar que isso aconteça é falar. Falar, contar histórias, divertir, se esquivar das perguntas, se esquivar do olhar. Então, a ansiedade que surge, né, no encontro entre duas pessoas é exatamente para evitar que eu seja exposto ao outro através do silêncio. Por isso que quando eu estou diante de uma pessoa que me procura, eu não estou interessado primariamente no que ela vai falar. E sim, eu estou interessado nesse silêncio. E eu aguardo, esperando o que esse silêncio me revela. E com muita frequência, esse aguardar e esse silêncio com essa confiança me permite já acessar o essencial acerca dessa pessoa. Antes mesmo dela dizer o que traz ela ali, como, por exemplo, acontece numa constelação. Portanto, é nesse silêncio e nesse aguardar que a gente consegue sentir e perceber o outro para além das palavras. E, portanto, para mim isso é essencial
para se fazer qualquer trabalho com profundidade ou para se fazer qualquer conexão com profundidade. Ela acontece primeiro através desse silêncio, dessa pausa, aonde você, estando totalmente centrado com você, em conexão do outro, você já começa a perceber e sentir e ter informações, aquelas informações mesmo que os representantes percebem, por exemplo, numa constelação. Então, quando você trouxe esse tema do aguardar e do silêncio, eu falei, uau, isso é uma preciosidade falar sobre isso, porque isso é falar sobre o essencial. E o Cosmic Power da Sophie, né? Que em última instância é meditação. Meditação em centros de energias do nosso corpo, né? Os chakras. Basicamente o que se aprende é isso, né? É se silenciar, se conectar com o corpo, sentir. Então, quando eu fui fazer a primeira vez o Cosmic Power, eu falei, uau! Mas isso eu conheço há tantos anos, porque eu fazia muito isso na Índia. Muito trabalho de meditação nos chakras, do aguardar, do silêncio. E para mim era um sim pleno, porque é isso é um caminho incrível, é um caminho maravilhoso, né? Hoje em dia já é comprovado pelas maiores instituições do mundo, como Harvard, a importância da meditação e o quanto ela contém um potencial curativo e transformador na vida da pessoa. Então, realmente, o Bert mesmo comentou, né? Ele falava sobre o trabalho de Cosmic Power da Sophie, que esse é um trabalho que antecede as constelações, que precede, antecede. E por quê? Porque é meditação pura, né? E é algo realmente muito lindo. Algo que tem chamado minha atenção é o fato de ser 3 vezes ao dia. No mínimo 5 minutos, né? Então, eu estou precisando me estruturar, porque eu sou profissional, esposa, mãe, com várias atividades, e você dá esses 3 intervalos 3 vezes ao dia, a gente precisa sempre se antecipar. Tipo, no dia do jogo da Copa, que foi 1 da tarde, eu falei, peraí, eu não vou conseguir fazer a meditação da tarde. Aí eu falei, eu vou puxar ela para meio-dia. E aí fiz a meditação e entrei no carro com a galerinha me esperando para ir para o jogo. Então, para mim tem envolvido também um escolher ativo dessa conexão comigo. E às vezes, Renato, vou te contar o que está acontecendo comigo, tá? Porque eu acredito que os meus desafios de espera talvez já foram seus e talvez possam ser das pessoas que estão assistindo, né? Quando eu estou meditando, lá naquele momento, né, sentindo o Cosmic Power e sentindo, por exemplo, o calor no meu corpo, ou os meus braços tocando a lateral do meu tronco, e a gente sente aquele morninho, e aí a gente vai se conectando com esse calor da vida na gente, e fica tão gostoso que eu penso, se eu ficar aqui, eu acho que eu não volto mais. E às vezes me dá, Renato, uma certa, não sei se a palavra é culpa, mas uma falta de costume com esse prazer. Você me entende o que eu estou falando? É como assim, eu posso ficar aqui mais tanto tempo, né? Porque eu tenho feito 5, 10, ela fala para não passar de 40 minutos, porque senão vira um sono, né? Mas é como se houvesse, assim, não sei se isso é uma coisa dos ocidentais ou do nosso tempo. Dar tempo para si causa um certo estranhamento, entendeu? Sim, você tem razão, mas isso é porque nós não estamos habituados a fazer isso. Nós não estamos habituados, normalmente não faz parte da nossa criação, nós pararmos e ficarmos conosco e apreciarmos isso, sem julgamento, sem crítica. Apenas apreciar a nós mesmos, apreciar a nossa respiração, apreciar os pensamentos, apreciar as sensações que surgem,
nós não estamos acostumados a isso. Então, no início, isso causa realmente um certo estranhamento. Realmente, no início, é como se você visitasse dimensões de si mesmo que até então, às vezes, são bastante desconhecidas para muitas pessoas, para a maior parte das pessoas. Então, é natural que isso dá um estranhamento, porque você entra num outro estado, isso muda o seu batimento cardíaco, isso muda a sua respiração, isso muda o seu olhar, porque a pupila, quando você está agitada, ela está num estado e quando você relaxa, ela está em outro. Então, indiretamente, ir para esse lugar, ele atua em todo o nosso sistema límbico, ativando, diminuindo o batimento cardíaco, diminuindo a respiração. Ela traz efeitos fisiológicos muito concretos e que são muito perceptíveis. Então, assusta, né? Assusta como indiretamente você interfere e você sai, às vezes, de um trabalho desse, você está enxergando de forma diferente, você está respirando de forma diferente, você está sentindo, vendo e se relacionando com as coisas a partir de um outro estado, de um outro lugar internamente. Então, é como se você entra quase numa outra realidade. Uhum. E talvez seja mesmo uma outra realidade, uma realidade sutil, aonde todos os seus sentidos eles se tornam muito mais presentes e Uhum. muito mais ativos. O que significa isso? Então você está num lugar depois que você faz um trabalho como esse, ou especialmente durante um trabalho como esse, aonde a sua percepção ela está totalmente aguçada. Você enxerga diferente, você sente diferente, você vê coisas diferentes que você não viria num estado de agitação, de aceleração e de fazer. Porque nesse estado do fazer, você está muito focado no objetivo e com isso você se desconecta com muita frequência de você mesmo. E fazer algo conectado com você mesmo, sem se perder no objetivo ou na ação, traz uma qualidade absurdamente diferente para essa conexão e para esse momento. E prolonga esses efeitos nas relações, nos conflitos. Quando entra a mente em agitação, é como se tivesse mesmo esse efeito dessa espera. É como se fosse uma base para essa espera acontecer, Exatamente. com mais qualidade. Exatamente. E sabe, Dani, depois que você descobre, porque tudo isso tem a ver com um lugar dentro de nós, Uhum. que a gente pode habitar. Quando você descobre como faz para ir para esse lugar, é como um caminho. Existe uma mata fechada e que você tem que aprender a atravessar essa mata para chegar lá naquela clareira, vamos dizer, Sim. aonde lá existe essa paz, esse silêncio, essa calma. No começo é como se você tivesse que criar uma trilha. Sim. É difícil, dá trabalho, né? A pessoa fecha os olhos, aí ela começa a coçar, aí ela começa a se preocupar, aí ela se incomoda, aí dói aqui, aí dói ali, e ela fecha os olhos, mas aí ela não consegue, ela fica irritada. Então essa é a dificuldade de abrir o caminho. No começo, isso é uma picada, Sim. cheia de lixo, cheia de folhas de galhos, mas à medida que você vai trilhando esse caminho, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, isso que era uma picada passa a ser uma trilha. E com o passar do tempo, conforme você vai treinando isso deixa de ser uma trilha e passa a ser uma estrada, né? Por quê? Porque a repetição, ela cria em nós um hábito, uma facilidade.
É igual quando aprendemos a andar de bicicleta. Primeiro não conseguimos, depois tem a primeira vez que a gente descobre como é ficar em cima. Mas porque a gente vai treinando, treinando, andando, andando, aí eu já faço coisas, manobras incríveis com a bicicleta. Porque agora o meu corpo entendeu algo. Eu não preciso mais fazer esforço para isso. Naturalmente, o corpo, assim como o pianista, né? Uhum. O corpo tem uma memória. O corpo Uhum. desenvolve uma memória. E, portanto, quanto mais você treina, mais essa memória faz parte de algo muito conhecido e natural. Então, a partir de um tempo, ou depois de muita prática, você faz isso muito naturalmente. É algo que você vai rapidamente, porque Sim. não tem mais dificuldade, já é uma grande estrada pavimentada, onde tudo isso flui. Então, essa espera, que é o tema desse nosso encontro, ela é a essência que está por trás disso tudo. Né? A Uhum. meditação nada mais é do que você parar e esperar que o seu corpo, que a sua mente, que o seu sentimento se acalme e você apenas se torna um observador de si mesmo. E um ponto interessante também, que está fazendo diferença para mim, é que é uma espera com um sorriso. Eu não sei se você lembra de um filme chamado Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts. Tem um momento que ela encontra um mestre na Indonésia, eu acho, né, que é o Ketut, que ele Sim. fala para ela fazer a meditação sorrindo com o fígado. Uhum. E, e aí também, Cosmic Power vem sempre com esse sorriso também. E você poder respirar é como se o corpo com esse sorriso se abrisse, né, para receber essa energia que a gente está mergulhado nela, né, Renata? Então, é uma comunicação que eu sinto que se dá pelo corpo, pela ressonância, pela percepção da ressonância, e que a gente só vai conseguir acessar se a gente trabalhar progressivamente essa escuta interior, essa espera, que eu traduzo como essa palavra, né? O esperar. Que é o que Bert fazia. Ele se sentava diante daquele grande portal e ele esperava. Sem E expectativa. sem expectativa, e o observador muda o observado e vice-versa, né? É aquilo que a epigenética já provou muitas vezes, né? E nessa escuta, algo se encaixa e vem à tona naturalmente, sem esforço, sem intenção. Porque uma coisa era o que eu entendia do sem intenção na formação e assistindo os professores fazendo. A outra coisa é você estar nesse sem intenção porque você está respirando, porque o seu corpo está lá e a sua mente está tendo um espaçozinho de ficar desligado, né? Então tem sido assim uma descoberta muito interessante, né? E um ponto que eu queria muito trazer aqui hoje é o quanto essa espera, Renato, para além das constelações familiares, o quanto ela traz qualidade de vida também nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa profissão. Fora do setting terapêutico mesmo, tá? Tô falando aqui, Sim. por exemplo, sendo muito assim prática na relação a dois, que a gente sabe que é uma dança. Vai, né? Dois para lá, dois para cá. Dois para lá, dois para cá. Em geral, não em geral, mas muitas vezes, quando a gente entra num estado de ansiedade, não tem dois para lá, dois para cá, tem 10 para lá. Eu vou e acontece o desequilíbrio da relação, né? Eu vou e quero dar todos os passos e saio atropelando a pessoa. Eu não consigo esperar. Eu dou um passo, o outro dá outro passo. Porque eu tô com medo de perder esse objeto do amor, eu quero ir para o controle e eu não consigo esperar essa troca, né? Então, eu gostaria que você comentasse também sobre esse poder da espera nas nossas relações, por exemplo, com os filhos, ou quando alguém está passando por um processo difícil de sofrimento, de doença, de depressão.
eu dar espaço para a pessoa ter direito ao destino dela exatamente como é. Eu sinto que essa espera é tudo, Renato, na vida e nas relações. Né? Sim, Dani, você está certa. Essa espera, nós podemos falar sobre ela no contexto terapêutico, mas ela transcende esse universo. Essa espera, ela é crucial para uma comunicação e uma comunicação e para uma relação entre duas pessoas, especialmente entre casais, mas também na nossa relação com os pais, mas também na nossa relação com as pessoas, em todos os universos. Porque da mesma forma que eu paro para sentir aquela pessoa que me busca por uma ajuda, quando eu estou diante do outro, fora do contexto terapêutico, essa espera também me permite perceber e sentir como o outro está, o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, qual a necessidade do outro. Essa espera me permite, por exemplo, ouvir o outro até o fim, sem interromper o outro. E mais do que isso, dar um espaço para que o outro possa comunicar algo que às vezes é difícil, né? Às vezes o outro sente uma necessidade de compartilhar algo, mas por uma desconexão com o corpo, por falta de encontrar as palavras adequadas, ele às vezes precisa de um tempo para ser ouvido realmente. A gente chama isso de um ouvir passivamente. É um ouvir sem interferir. É um ouvir silenciosamente. Para depois, quando a pessoa termina, ou está terminando a comunicação, né? A gente poder entrar no ouvir ativo. O que é o ouvir ativo? É um ouvir aonde eu faço algumas afirmações para ampliar, dar espaço para que o outro possa se comunicar mais profundamente. Eu faço determinadas afirmações ou às vezes perguntas que estimulam o outro e deixam o outro mais à vontade para compartilhar tudo aquilo que ele está sentindo. E eu não preciso estar de acordo com nada daquilo. Mas se eu estiver nesse lugar de aguardar e de esperar, eu sei que lá na frente, num determinado momento, eu vou também poder compartilhar aquilo que eu quero compartilhar diante dessa conexão com o outro. Portanto, eu pessoalmente acredito e trabalho tanto com pessoas que isso é essencial entre os casais ou entre qualquer comunicação com qualquer pessoa e que você queira ter uma certa profundidade ou um diálogo produtivo, um diálogo eficiente. Né? Existem piadas acerca disso, o que é uma boa comunicação. E ela é baseada na espera, no aguardar. Tem até uma piada que retrata isso, que eu acho maravilhosa, e tomo a liberdade de falar, que existia um psiquiatra num sanatório, e ele ficava observando lá os clientes psiquiátricos, os loucos, né? E num determinado momento ele ficou olhando e uma pessoa falava, a outra ficava na frente e só ouvia. Não falava nada, só ouvia. Depois, passava um tempo, a pessoa que estava falando primeiro parava, aí a outra começava a falar. E falava, só que falava outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo que o primeiro falava. E depois o psiquiatra vê isso por tanto tempo, ele não se aguentou. Ele falou, mas, desculpa, o que vocês estão fazendo aqui? Um fala, o outro espera. Depois o outro fala outra coisa e o outro espera. O que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, uai, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o básico quando duas pessoas conversam. Quando uma fala, a outra ouve. Simples, muito simples. Mas como o ser humano perdeu essa capacidade de esperar, de aguardar, de esperar que o outro termine. As pessoas hoje não esperam que as pessoas terminem a frase.
quanto mais elas contarem uma história ou compartilhar tudo aquilo que elas estão sentindo. Elas já caem se defendendo. Ah, mas você está rejeitado. Não, mas eu não te rejeito. Calma, vamos ouvir. Vamos ouvir o que o outro tem para comunicar. Então, essa espera, ela é mágica. A espera é a base de tudo que possa ter profundidade nas relações. Ela passa por essa espera, que ela é mágica, ela é reveladora, ela é curativa, né, em última instância. E, portanto, também na saúde, nos tratamentos, nas doenças, nas relações, tudo passa pela espera. E, aliás, eu aproveito para contar um grande segredo de como eu faço quando eu estou diante de uma situação difícil e que eu preciso tomar uma decisão e que eu não sei a resposta. Então, isso é uma técnica minha, para mim mesmo, e muitas vezes compartilho com as pessoas. Existe um segredo para a gente lidar com isso. E qual é o segredo? Quando a gente não sabe a resposta, ou a gente está na dúvida e não sabe o que fazer, o que a gente faz? Aguarda. Simplesmente aguarda. E subitamente, do nada, você vai ter a resposta. Às vezes 10 minutos depois, às vezes 1 hora depois, às vezes 1 dia depois, às vezes 1 semana depois. Mas enquanto eu não sei, eu sorrio internamente e me dou esse espaço de aguardar, até que a minha alma se move e me mostra a direção. Portanto, agora eu me movo nessa direção em conexão com a minha alma, não é com a minha mente. E aí é muito difícil a gente errar. Muito difícil. Por quê? Porque você desenvolve essa riquíssima habilidade do esperar, do aguardar. E, portanto, não é porque uma pessoa me faz uma pergunta ou pede para eu tomar uma decisão que eu preciso ou deva dar a resposta ou atender a necessidade do outro. Viver dessa forma é viver em função do outro. Nossa, como isso é importante. Estar com você e deixar respeitar o seu ritmo, respeitar o não saber e confiar que a sua alma traz a resposta àquilo que é certo para você, é você viver primeiro em conexão com você, para depois você estabelecer a conexão com o outro. Portanto, todos nós temos essa liberdade que poucos exercem, de você não precisar atender ao pedido, à necessidade do outro, no tempo do outro. Você nem precisa atender. Nem todas as respostas você precisa dar nem todas as perguntas você é obrigado a responder. Muitas vezes as pessoas me perguntam coisas e eu digo, não sei. Ou muitas vezes as pessoas me pedem para falar sobre um assunto e eu digo, não quero falar sobre esse assunto. Eu me dou o direito. Nós todos podemos nos dar esse direito. Eu não tenho obrigação de dar a resposta à pergunta do outro na hora que o outro quer. Isso é viver em função do outro. Isso é viver uma relação de dependência do outro. Isso não é saudável para ninguém. É a boa e velha má consciência da gente poder não ficar tão sujeito à necessidade de ser aprovado, de pertencer, de ser bem visto. E assim, é muito interessante porque eu falo porque eu já me senti num nível extremo dessa necessidade, né? Eu acredito que todo ser humano também, talvez não em níveis mais extremos, nessa gradação, mas algo muito natural a todos nós. Mas, quando a gente começa a dizer não, os outros lidam bem, até.
em alguns casos. É bem uma resposta surpreendente. Ou, ao invés de trazer uma pergunta, descansar no não saber. Ó, que descanso, menino, não sei. Ah, que bom. Eu não Uf, sei e eu posso não saber. Tá tudo certo. Eu não preciso ter todas as respostas prontas. Tá tudo certo. É lindo se permitir não saber. ou responder com uma pergunta. Não Uhum. sei, o que que você faria? Então, tantas coisas que a gente pode trazer para a gente ir se permitindo, né? Pertencer a si mesmo. E é muito interessante que quanto mais a gente pertence a si mesmo, a gente vai escolher relações de mais qualidade, a gente vai cuidar das nossas relações já existentes com mais qualidade. E fazer aquilo que Jesus, né, nos ensinou e nos convoca, que Bert também falava muito, né? Que o seu sim seja um sim e o seu não seja um não. Estarmos inteiros em nós mesmos e a gente poder comunicar isso com liberdade, com graça, com leveza, né? E Com com essa poesia, permissão, com poesia. com amor. Eu posso Exato. dizer um não com amor, posso dizer um não com poesia. Sim, mas para isso eu preciso estar num lugar muito especial dentro de mim, né? Sim, sim. E Renato, assim, para a gente fechar, porque né, já estou praticamente dando uma hora aqui, quando isso envolve o outro e o processo do outro, um destino, por exemplo, um destino difícil, algo desse sentido, da família, um parceiro, algum amigo passando por uma dificuldade. Quanto é importante a gente respeitar o tempo e o processo do outro, não é? E, e se retirar dessa salvação, dessa poder esperar, é o tempo, é o processo dessa pessoa, né? Também faz diferença aí. Quando você fala isso, Dani, eu lembro de uma história que o Bert conta. O Bert passa profundos ensinamentos através de histórias. Ele tem uma habilidade que eu aprecio muito. Essa é uma das habilidades que eu aprecio muito. Então, por exemplo, quando uma pessoa cai, né, a outra vai e rapidamente quer levantar essa pessoa. Primeiro, quem disse que ela quer levantar? Às vezes ela precisa de um tempo ali no chão antes de se levantar. Então, o verdadeiro significado de respeito nas relações com o outro passa por essa espera, né? Então, o Bert contou uma história para ilustrar isso. Ele contou, isso está nos livros dele. Com certeza eu não falaria da forma tão linda como ele fala, mas a história que basicamente é sobre um antigo Jó que era muito conhecido, muito rico, muito aclamado, uma família gigante. Uhum. E ele passou por situações onde ele perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro, perdeu toda a família, perdeu tudo. E perderam grande parte das pessoas, dos amigos. E esse Jó, ele acabou se afastando da cidade, muito doente, e acampou num lugar fora da cidade que dava para ver a cidade. Mas Uhum. lhe restou alguns amigos. Só que esses amigos queriam ajudar, mas eles não sabiam como, porque eles nem ousavam se aproximar dele. Tamanha a dor, tamanha os problemas e as perdas que ele vivia. Uhum. Então, o que esses amigos fizeram? Eles também se uniram e também montaram um acampamento a uma distância da onde Jó estava acampado. Uma distância aonde Jó podia vê-los e eles podiam ver Jó. E ali eles permaneceram à disposição, respeitando o tempo
e uma necessidade dele, sabendo que se ele precisasse de algo, eles estavam à disposição e ao alcance. Mas eles não ousaram ir até lá, perguntar como ele está. Então, muitas vezes, respeitar as pessoas em momentos muito difíceis requer de nós uma habilidade especial que reflete esse verdadeiro respeito. E isso significa estar acessível, estar olhando com respeito, sem diminuir, sem aumentar aquilo que o outro vive, mas permanecer numa distância onde o outro tenha acesso a você, sem que você se adiante, sem que você se antecipe, aguardando que o outro dê sinais daquilo que ele precisa. Isso é uma história que, para mim, reflete um profundo respeito pelo outro, pelas dores do outro, e que, ao mesmo tempo, tem a ver com o nosso tema, que é o aguardar, o esperar. Esperar algum sinal, antes que eu me mova, antes que eu faça aquilo que o outro não precisa e nem espera que eu faça, que muitas vezes é salvá-lo ou intervir num momento tão precioso e profundo de algo que ele esteja vivendo. Então, isso é a verdadeira espera. É uma espera respeitosa, disponível, porém respeitosa. Que lindo, Renato. E assim, estou aberta aqui para o seu sim, para o seu não, mas me ocorreu aqui, ao invés de abrirmos para perguntas, te pedir para fazer uma breve meditação, assim, para a gente fechar com talvez uma percepção dessa pressa, dessa ansiedade, dessa antecipação e, não sei, esperar um pouco. Você aceita? Sim, com prazer. Então tá bom. Podemos então encerrar logo em seguida, em silêncio. Eu vou deixar essa live salva aqui e agora em antecipação eu já te agradeço mais uma vez, Renato, pela oportunidade e gratidão a todos que estiveram nos acompanhando até agora, tá bom? Isso. Sim, para mim funciona muito bem quando eu quero ir para esse lugar sereno, tranquilo. Para mim funciona muito bem quando eu começo a diminuir o foco do meu olhar, começo a diminuir a entrada de luz dos meus olhos e, ao mesmo tempo, eu entro em contato com a minha respiração, ou seja, eu simplesmente solto o ar. E eu solto o ar pela boca, aonde o ar tem um caminho mais curto e sai mais facilmente. Portanto, não só eu vou diminuir o foco da luz nos meus olhos, vou fechando os olhos e serenamente vou voltando minha atenção para dentro de mim, a começar pela respiração. E à medida que eu vou ficando atento à respiração, cada vez que eu solto o ar, eu amplio a minha percepção e junto eu solto o corpo, deixo o corpo ficar entregue na cadeira, na poltrona. E é como se a poltrona ou a cadeira representasse a minha alma, ou seja, é um momento onde eu estou me entregando a algo maior ao qual eu pertenço e que, em última instância, sempre me move. Então, nesse momento, eu solto o ar e me entrego à cadeira, me entrego à minha alma.
E ao fazer isso, às vezes eu também deixo curvar um pouquinho a cabeça. Não é para dobrar o pescoço, mas só curvar um pouquinho a cabeça para frente. E seja lá o que eu continuo observando, tudo está perfeito como está. Eu, nesse movimento para dentro de mim, eu olho para minha mente e aí eu posso ver onde estão os meus pensamentos. E aí, seja lá o que eu observo, eu sorrio para isso. O sorrir significa sim, está perfeito como está, não preciso mudar nada. E cada vez que eu observo algo no corpo, uma tensão, ou uma emoção, ou um pensamento, ou uma imagem, eu sorrio e solto o ar. O sorrir e soltar o ar significa eu estou de acordo com isso. Eu apenas estou apreciando o meu corpo nas suas mais variadas dimensões funcionar. E é lindo. E, portanto, pode ter dor, pode ter pensamentos, imagens, sentimentos. E eu não preciso mudar nada. Tudo isso é perfeito como está. E seja lá o que eu noto, a forma de reconhecer isso que eu estou notando e ficar de acordo é soltar o ar e sorrir. Um leve sorriso nos lábios. É um respeito através desse sorriso e do soltar o ar. É um respeito comigo mesmo, um respeito com tudo que está, um respeito com tudo do jeito que é. E agora eu incluo, além de tudo aquilo que eu observo em mim, eu agora incluo aquilo que está fora de mim, como, por exemplo, o barulho, o som, e também aquilo que está fora, eu sorrio e solto o ar. Portanto, eu estou conectado comigo mesmo internamente e, ao mesmo tempo, eu posso perceber todos os barulhos, os sons ao meu redor, o carro, a buzina, o pássaro, seja lá o que for, alguém conversando, um cachorro latindo. E eu também sorrio e aprecio o barulho do mundo externo, exatamente como é. Tudo está perfeito. Tudo é perfeito. E é tão bom e tão simples não precisar fazer nada, nem com um barulho externo, nem com um barulho interno.
e saber que tudo está perfeito nesse momento. E nada precisa mudar, nada precisa ser diferente de como está. E sorrindo e soltando ar a cada observação do mundo interno e também do mundo externo. Sorrir ao observar é dizer sim, é ficar de acordo. Ok. E assim eu também agradeço a todos, em especial a Dani pelo convite e me dar a oportunidade de compartilhar esse assunto que eu tanto amo, que é a espera, que é a meditação, que é o centramento, a base de toda a comunicação efetiva e eficiente. Muito obrigado, Dani, e um bom descanso a todos. Grata, Renato. Grata. Um beijo. Boa noite a todos.